O missionário foi apresentado pelo pastor Charles, da Igreja Bíblica Batista, o missionário Francisco Militão, vai trazer uma palavra de Deus. Pode vir, meu amado irmão. Logo após a mensagem, nós faremos uma oração de encerramento do culto, tá bom? Faremos os agradecimentos necessários e será uma bênção o final. Boa noite, meus irmãos. Cumprimento os irmãos na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já ouvimos muitos louvores, já ouvimos muitas saudações. E aqui eu me apresento, sou Francisco Militão, sou natural de Itapipoca. Moro em São Paulo, estou com a minha esposa aqui, Maria Lucilene, se ela quiser levantar para eu ver, e minha filha Gisele. Nós trabalhamos no evangelismo e missões nacionais. E somos membros da Primeira Igreja Batista do Brás, em São Paulo. E estamos em missões. A Rosilene, mulher do pastor Charles, é minha prima, e a gente tem uma coligação da igreja, lá da Primeira Igreja Batista do Brás, com a bíblica daqui de Apunharés. E a gente costuma evangelizar com eles. E sobre a Cacimba de Cima também, eu já fui umas 2 vezes com ele lá também, e eu estava participando também da forma que ele estava falando, exatamente o que ele falou. E a gente veio num propósito, quando chegamos aqui já tinha mudado, mas isso é Deus, o tempo é de Deus, e nós temos que esperar no Senhor. Meus irmãos, eu vou fazer uma oração e vou falar daqui da palavra, porque o tempo já está muito avançado, mas eu quero deixar uma mensagem da parte de Deus para os irmãos refletir, e que Deus venha a quebrantar os nossos corações. Senhor Deus e bendito Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua infinita misericórdia, ó Pai. Pai Santo, Pai misericordioso, a Tua misericórdia é grande e é infinita. Se renova, ó Pai Santo, cada manhã. E aqui eu te peço, meu Pai, que o Senhor esteja preparando cada coração que está aqui, ó Pai. Que o Senhor tire toda tristeza, Senhor Deus, que tiver algum coração triste, um coração desanimado, um coração abatido, ó Pai. Que o Senhor esteja visitando, Senhor Deus, estes corações. Porque o Senhor sabe da necessidade de cada um. O Senhor sabe, Senhor Deus, de todas as coisas. Todas as coisas estão no Teu controle, ó Pai. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Foi feito todas as coisas. E tudo sem Ele nada se fez, ó Pai. E aqui eu te peço, meu Pai. Prepara o coração do Teu povo. Prepara o meu coração. E que não seja nada de mim, ó Pai. Mas que eu venha, Senhor Deus, ser direcionado pelo Teu Santo Espírito. Que o Espírito Santo de Deus venha conduzir todo o meu ser. E que as minhas palavras venham ser inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. É assim que eu oro e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, e amém. Meus irmãos, vocês abrem a Bíblia em Mateus capítulo 11, começando no versículo 25 ao versículo 30. Mateus capítulo 11, versículo 25 ao versículo 30, que está escrito assim: Jesus, o Salvador dos humildes. Por aquele tempo,
Exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai, ó Senhor, do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, instruídos e relevante aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do réu grado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. No versículo 28 está escrito assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Santo Deus, obrigado por esta palavra lida aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor, Pai, coloque, Senhor Deus, uma reflexão, Senhor, da Tua palavra, para que ela venha chegar no nossos coração revelada, e que ela venha, Senhor Deus, habitar no nossos coração, porque a palavra do Senhor está escrito: conhecerei a verdade vos libertará. E só quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E que Ele esteja operando nas nossas vidas esta noite, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, e amém. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, Ele fala que ninguém conhece ao Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Mas aquele quem o Filho quiser revelar, esse conhece, porque o Filho revela. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que nos pode levar e nos revelar a Deus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui, quando o Senhor Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que vos aliviarei, o Senhor Jesus está falando para cada um de nós, que às vezes nós batemos em vários lugares, procuremos várias oportunidades, procuramos em todas as situações para que nós resolvêssemos problemas que o mundo não pode resolver. A única saída é o Senhor Jesus Cristo. Este sim, este tem a chave, este tem a cura, este tem o caminho e este tem a vida. Então, meus irmãos, tudo o que nós procuramos para que nós venha se preencher, esse preenchimento só está em Cristo Jesus. As outras coisas, tudo é passageira, mas a palavra do Senhor nunca passará. Meus irmãos, em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele fala: descansa em Cristo, venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e lhe darei descanso. Sempre que leio esse texto, me lembro das diversas vezes que fiquei em oração no final de um sermão evangélico, intercedendo para que pessoas entregassem a sua vida a Cristo. E o texto é um texto bastante conhecido, usado para evangelizar. Esse texto, contudo, também tem sido alento do Senhor para a minha vida na caminhada cristã. Esgotamento, cansaço, desânimo pode nos abater. Jesus não nos
abater, não nos na caminhada. Aí vinde a mim, iniciando-se para nós, quando temos primeiro encontro com Jesus. Quando nós temos primeiro encontro com Jesus, o convite de ir, ele permanece durante toda a caminhada. Quando a primeira coisa que ele fala, vinde a mim, só que esse vinde a mim, ele não pode morrer. Ele tem que continuar em toda a caminhada com o Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, todo dia nós somos entregues como ovelha para o matador. Mas com todas essas coisas nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, sem Ele nada poderemos fazer. Aparentemente, nós estamos fazendo algo que está dando certo. Mas só que lá na frente você vai olhar e você vai entender depois que tudo que você estava pensando, aquilo não era o que o Senhor estava pensando para você. Porque o que o Senhor pensa para nós, Ele não é Deus de causar danos. A vontade do Senhor é perfeita e agradável. Então, muitas vezes a gente pede as coisas para Deus e você não recebe. Ele fala na sua palavra que você pede mal. Você pede, às vezes, para você mesmo, para a sua glória. E a glória não é do homem, a glória é de Deus. Se você orar para que Deus venha realizar algo na sua vida, que seja para ajudar o seu próximo, que seja para missões, que seja para trabalhar na obra de Deus, isso Deus vai ouvir a sua oração, porque é para a glória dele. Mas se for para o seu ego, para o meu ego, Deus não vai atender essa oração, porque Deus, toda glória, toda honra e toda louvor e toda adoração é dele, ele não divide. Então, meus irmãos, que essa palavra venha entrar no nosso coração e nós venha entender que não existe uma saída, não existe outro caminho, se não for o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Trabalhamos as responsabilidades, os desgastes ministeriais e as notícias ruins. Muitas notícias nós vimos, muita notícia daquelas mais bárbaras que tem, aquelas mesmas absurdas. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não aguentava nem de ouvir falar. Há 2 anos que nós vem passando por coisas que o mundo, na nossa geração, nunca viram, e está acontecendo. Mas isso não está fora da palavra de Deus. Todas as coisas que estão acontecendo, está escrita. O Senhor Jesus, Deus nunca nos enganou. Ele sempre falou que ia ter terremoto, rumores de guerra, rei contra rei, nações contra nações, epidemia. Então isso não é coisa para que nós venha ficar amedrontado. Não é coisa para que nós venha ficar achando que Deus não está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E todas as coisas que acontecem não saem do seu controle. Tudo Ele está vendo. Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E nada sai do controle de Deus. Traz cansado, somos humanos. Em Cristo podemos aprender sobre mansidão. Em Cristo Jesus, nós aprendemos sobre mansidão e humildade de coração. Ele é calmaria em meio à tempestade. Em meio à tempestade, quem está focado na rocha, quem está focado no Senhor Jesus Cristo, pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, mas você está confiante no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele livra nós da tempestade. Ele livrou os discípulos. Quando os discípulos estavam lá, a tempestade, o barco passando por aquela situação, os discípulos chamaram o mestre. O mestre foi lá, cala-te, aquieta,
O mar obedeceu à voz de Jesus. O mar obedece, a água se acalma. Meus irmãos, Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando das nossas vidas, Deus está sabendo o que você precisa, Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe o que os seus familiares precisam. Não adianta desespero, não adianta preocupação, porque a ansiedade que o homem estiver, ele não aumenta um covo da sua vida, não aumenta 1 centímetro da sua vida, ele só traz mais coisas para complicar mais a sua vida. Mas que a gente venha aprender com o Senhor, que Ele é humilde e manso de coração. Ele é calmaria em meio à tempestade, em meio aos causos. Com Ele também aprendemos que reconhecer nossas limitações. Com Ele nós entendemos as nossas limitações. Não é fraqueza. Quando você entende que você é limitado e você precisa de Deus, você não está sendo uma pessoa fracassada. Você está sendo humilde e entendendo que a sua vida é totalmente dependente de Deus. E sem Ele você não pode fazer absolutamente nada. Quando você acorda de manhã, que você abre os olhos, é porque Deus permitiu. Quando você amarra o cadastro do seu sapato, é porque Deus lhe permitiu. Porque sem Ele nada poderemos fazer. Jesus nos promete alívio e descanso em sua presença. Ele não nos promete tirar da adversidade. Jesus nunca chegou falando que ia tirar nós de todas as adversidades. Ele nunca falou isso. O que Ele falou para nós? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue suas vontades, negue os seus pensamentos, negue o que você está fazendo, pegue sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, que perda e acha. Porque quando você perde a sua vida, você deixa de fazer a vontade da sua carne, os prazeres da sua carne, e você vai fazer a vontade de Deus. Então você ganhou uma nova vida em Cristo Jesus. Porque aquele que recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, ele passa a ser filho de Deus. E o filho de Deus, ele é herdeiro de Deus. E quem é herdeiro de Deus, ele já é abençoado por toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Ele é raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povos escolhidos do Senhor. Porque o Senhor quem nos escolheu, não foi nós que escolhemos Ele. Ele fala na sua palavra: foi eu que vos escolhi, não foi vós que me escolheu. Então nós fomos escolhidos por o Senhor Jesus Cristo. Isso é um privilégio, isso é uma maravilha, isso é uma coisa que não tem preço que pague, porque nós não fomos comprados nem por ouro e nem prata, mas por o sangue precioso de Jesus. Não tente resolver tudo apenas com as suas forças. Vá a Jesus, encontre aquele que é manso e humilde de coração. Viva com o fardo leve. Ele está pedindo que você entregue o fardo pesado para Ele. Pega o do Senhor Jesus, que é leve e suave. Fardo leve, viva com Jesus. Está no mundo, envolve desgasto, renovados. Rapidinho que... Meus irmãos, aqui tem, para a gente ter uma base, entender mais profundo a forma das pessoas que não acreditavam, não queriam saber de Deus,
mas quando elas viram que não tinha mais nada o que fazer, elas procuraram Deus, e Jesus resolveu o problema delas, porque é segundo a vontade dele. Em Marcos capítulo 10, tinha um cego, Bartimeu, estava sentado à beira de um caminho, e vindo que era Jesus Nazareno, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando este cego dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, vinha um impedimento. Vinha aquela multidão e mandava: cala a boca, não fala nada. E ele continuava falando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo: cala a boca. E ele fala: não, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o Senhor Jesus, disse-lhe Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falando disse-lhe: quem quereis que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, quando você põe a fé no Senhor Jesus Cristo, quando você entrega a sua vida a Ele, Ele resolve o seu problema, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, não o nosso. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E ainda em Marcos, ainda no capítulo Marcos, versículos 5 e 25, uma certa mulher, havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Vivia ela, tinha gastado todas as suas fortunas com médico e nada resolvia. Ela era rica, confiava nas suas riquezas, seus bens, não tinha mais o que fazer, já tinha gasto tudo. Quando ouviu falar de Jesus, vem por detrás de Jesus, veio por detrás de Jesus entre a multidão e tocou nas vestes de Jesus, porque ela dizia: tão somente tocar, serei curada. E ela logo se secou a fonte do seu sangue. Meus irmãos, ela gastou tudo, ela fez tudo o que podia, mas a partir do momento que ela viu que não tinha uma saída senão o Senhor Jesus Cristo, ela procurou o Senhor Jesus Cristo, e dentro de 12 anos que ela sofreu, gastou todas as suas fortunas, Jesus resolveu num segundo, num minuto para ela. Então, meus irmãos, Deus não precisa de muito tempo. Deus só basta uma palavra para que Deus fale e as coisas acontecem. Porque o mundo foi feito por palavra de Deus. Cada palavra que Ele deu, acontecia uma coisa. Haja terra, a terra fez. Haja luz, aconteceu luz. Haja mar, aconteceu mar. Tudo na palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês e deixar aqui, para que essa palavra, que Deus venha tocar nos corações de cada um de nós e venha nos fortalecer. Esse Jesus é maravilhoso. Ele é conhecido por Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Príncipe da paz, o caminho, a verdade e a vida. Cordeiro de Deus, mestre, bom pastor, Jesus, a luz do mundo, nosso advogado fiel e justo, Filho amado, Salvador, Rei dos reis, ressurreição da vida, pão da vida, leão da tribo de Judá, cabeça da igreja. Que fique essas palavras diante do Senhor, que nós venha entender, que Deus venha falar, que eu falo aqui diante dos homens, e o que é ligado na terra é ligado no céu. E eu peço que o Senhor toque nos corações de cada um, e que essa palavra fique guardada no coração, e que o Espírito Santo de Deus venha tocar no coração de cada um, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Meus irmãos, que fique essa palavra para a meditação.